Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arthur Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula, ok? Então, aí dando continuidade à região Sudeste, hoje mais especificamente nós vamos estar falando sobre a organização do espaço, ok? Vamos lá? Então, aqui nós vamos ter, tá certo? A ocupação do Sudeste. Então, inicialmente, nós vamos ter o responsável pela ocupação do Sudeste, da região Sudeste, vai ser justamente o ciclo da mineração. No caso aqui, que é a nossa terceira atividade econômica, certo? Então, primeiro nós tivemos aí a exploração do pau-brasil, foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil. A segunda, nós tivemos aí o ciclo da cana-de-açúcar, tá certo? O terceiro, nós vamos ter justamente o ciclo da mineração, terceira economia, e que vai ser a responsável justamente aí pela ocupação da região Sudeste, a ocupação e a produção do espaço. Então, nós vamos ver aqui que no final do século 17, tá certo? Com a descoberta do ouro e de pedras preciosas em Minas Gerais, a mineração torna-se a principal atividade econômica do século XVIII, tá certo? Então, por esse motivo, o centro político nesse período, o centro político administrativo do Brasil, que ainda nós vamos ter aqui, que era Salvador, foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro. Então, na metade do século XVIII, com a decadência da mineração, famílias migraram para São Paulo e o Rio de Janeiro, justamente saindo até então da principal região mineradora, que era o estado de Minas Gerais. Então, em busca de solos férteis para a prática da agricultura. Então, como entrou em decadência aí a mineração, então muitas famílias migraram, principalmente São Paulo e Rio, justamente em busca de uma outra atividade econômica, no caso aqui especificamente vai ser a agricultura. Posteriormente à mineração, nós vamos ter aí a nossa quarta atividade econômica, que vai ser justamente a cafeicultura. Então, a cafeicultura e a produção dos espaços geográficos no Sudeste. Então, com o declínio do ouro, como nós vimos no slide anterior, certo? Sucedeu aí o café. Então, trazido por Francisco de Melo Palheta em 1727 e cultivado inicialmente no Pará. Entretanto, as condições climáticas lá no estado do Pará não foram favoráveis para o desenvolvimento da cafeicultura. Então, nós vamos ter aqui no final do século XVIII, tá certo? Já no século XVIII, no final do século XVIII, o café encontrou seu lugar ideal. Então, inicialmente aqui na região Sudeste, ele foi cultivado no estado do Rio de Janeiro, onde o solo e o clima eram favoráveis, tá certo? Mas posteriormente o café ganha espaço em toda a região Sudeste. Principalmente aqui nós vamos ter, começando aqui pelo Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, na zona da Mata Mineira e também no Triângulo Mineiro, tá certo? Mas o auge mesmo do café vai se dar justamente no estado de São Paulo. O avanço da cafeicultura provocou intensos desmatamentos na Mata Atlântica. Então, foi um dos principais motivos, além da expansão das cidades, também do desenvolvimento da cafeicultura, foi responsável pelo justamente o desmatamento aí da Mata Atlântica. Então, a concentração econômica. Então, a riqueza proveniente do comércio do café, nesse período áureo do café, tá certo? Com as exportações do café para várias partes do mundo, muitas pessoas ganharam dinheiro aí com esse comércio internacional aí, essa exportação do café. Então, muitos barões de café, pessoas que trabalhavam na venda, na comercialização do café, muitas empresas que comercializavam o café também, muitos bancos, então conseguiram aí justamente acumular grande riqueza proveniente aí do comércio do café. Então, o café encontrou condições mais favoráveis para a industrialização. Então, com a decadência do café, tá certo? Se começa uma nova atividade econômica no Brasil, que foi a industrialização.
E quando se fala de industrialização brasileira, nós não podemos esquecer que a industrialização brasileira justamente acontece por conta da grande quantidade de dinheiro que foi ganho, tá certo? Da grande riqueza acumulada com o café. E a mesma coisa nós não podemos esquecer quando falamos da urbanização, tá certo? Brasileira, aqui especificamente da urbanização do Sudeste, nós não podemos esquecer que a urbanização do Sudeste está ligada diretamente com a industrialização, tá certo? Onde a indústria foi crescendo na região Sudeste inicialmente e essa indústria foi cada vez mais atraindo pessoas do campo para as cidades, tá certo? Então aqui a disponibilidade monetária e de mão de obra, existência de um mercado consumidor interno e a infraestrutura adequada à implantação das fábricas. Então justamente como o café entrou em decadência, por conta de toda essa estrutura, de uma infraestrutura já que havia para o escoamento do café, por conta de ter um grande mercado consumidor interno, certo? Uma mão de obra também já existente, tá certo? Então isso favoreceu o desenvolvimento das indústrias onde a região que era a maior produtora de café, principalmente o estado de São Paulo. Então a região Sudeste vai ser a primeira região no Brasil a se industrializar, tá certo? Então o café atraiu grande quantidade de imigrantes, mão de obra especializada ou não. Então muitos imigrantes vieram no período auge do café justamente para o Brasil trabalhar aqui nessas grandes lavouras de café. Inicialmente na região Sudeste, São Paulo, e depois eles desceram ali em direção ao Paraná, na região sul do Brasil, ok? Então nós vamos ter a infraestrutura. Então hoje o Sudeste concentra as maiores empresas, tá certo? E a maior diversidade de serviços do país. Em muitos casos, tais empresas são atraídas pela infraestrutura rodoviária e das telecomunicações. Então podemos dizer que a região do Brasil que é a mais populosa, tá certo? Isso falando da região Sudeste. Então é a região mais populosa, é a região mais desenvolvida em todos os aspectos, economicamente, industrialmente, tecnologicamente, é sem dúvida nenhuma a região que contribui com a maior parte do PIB brasileiro, é a região mais importante das 5 regiões brasileiras. Então no Sudeste estão localizadas rodovias brasileiras que apresentam tráfego mais intenso, como a rodovia Presidente Dutra, tá certo? Que liga os estados de São Paulo ao Rio de Janeiro, e a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A região também abriga o terminal portuário, tá certo? Cadê a canetinha aqui? Deixa eu pegar a caneta aqui, tá certo? Abriga o terminal o terminal portuário, certo? O porto de maior movimentação no território nacional, que é o Porto de Santos, além do maior aeroporto de passageiros do Brasil e também da América Latina, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Aqui fala São Paulo, Guarulhos, tá certo? Guarulhos faz parte ali da Grande São Paulo, que tem o nome aqui, o Aeroporto de Governador André Franco Montoro, mais conhecido como Aeroporto Internacional de Guarulhos, ok? Então, com relação à concentração econômica, como eu já falei anteriormente, e industrial. Então, nós vamos ter justamente por conta de ter sido aquela região que se desenvolveu no período do café, foi a região que cresceu mais economicamente, aquilo tudo acumulou dinheiro e tal, fez essa região justamente onde tem até hoje, tenha justamente essa concentração econômica, é a região mais rica, mais populosa, é a região mais industrializada, é a região mais desenvolvida tecnologicamente, então é a maior das regiões brasileiras, em todos os aspectos. Então o processo de industrialização encontrou na região condições favoráveis ao seu desenvolvimento, graças à disponibilidade dos recursos financeiros e mão de obra, a existência de um mercado consumidor interno e a infraestrutura adequada à implantação de indústrias. Tudo isso era o que foi resultante, tá certo? Foi resultante da atividade cafeeira. Então, justamente, o café
foi a partir do café, do dinheiro ganho pelo café, acumulado pelo café, da riqueza oriunda do café, que proporcionou justamente a esse alto desenvolvimento industrial na região sudeste. Então, no estado de São Paulo, formaram-se alguns centros industriais e de desenvolvimento tecnológico, como eu falei para vocês, certo? A exemplo nas regiões do ABCD, que são as iniciais de 4 cidades, certo? 4 municípios, compreende o município de Santo André, o A, B, São Bernardo do Campo, ok? Aqui nós vamos, deixa eu mudar a canetinha, então São Bernardo aqui, Santo André, nós vamos ter o A de André, São Bernardo do Campo, vamos ter o B aqui, AB, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, é a letra C, e Diadema, que é a letra D. Além do Vale do Paraíba, tá certo? Da Baixada Santista, e nos municípios de Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto e São José dos Campos, ok? Então, grande parte das indústrias de base, exemplo, siderúrgicas, encontram-se em Minas Gerais, tá certo? Em Minas Gerais, onde lá vamos encontrar o quadrilátero ferrífero, certo? Grande produtora de minério de ferro, justamente esse minério de ferro é a matéria-prima para as siderúrgicas. Vamos ter aqui a exemplo da Uzi Minas, tá certo? No estado de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, com uma Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Então aqui nós podemos ver que justamente são estados aí onde vamos ter a indústria bastante forte, indústria de todos os tipos, das indústrias mais simples até as indústrias mais pesadas aí, como nós podemos ver as indústrias siderúrgicas, tá certo? E outros tipos de indústria também, como a em São José dos Campos, nós também temos lá a fábrica da Embraer, tá certo? Aqui na cidade de São José dos Campos vamos ter a fábrica da Embraer, fábrica de aviões. Então, para vocês terem ideia de como a região é desenvolvida, certo? Hoje está acontecendo o que nós chamamos de desconcentração industrial. Então, o que significa desconcentração industrial? Então, nós sabemos, acabei de falar para vocês, que hoje, no Brasil, onde há maior concentração de indústrias, é na região sudeste. Continua sendo ainda? Sim, continua sendo a região mais industrializada no Brasil. Só que de alguns anos para cá, essa concentração vem diminuindo um pouco. Por quê? Porque muitas indústrias que antes estavam concentradas aqui, estão saindo daqui, tá certo, do Sudeste, estão indo para outras regiões. Principalmente, nós podemos dizer, muitas indústrias estão saindo do Sudeste e vindo se instalar no Nordeste. Mas por que isso? Então vamos ver aqui, ó. Várias indústrias estão deixando a região para se instalar em outras localidades do país. Então as causas quais são? Buscas por menores impostos, já que aqui na região sudeste nós vamos ter altos impostos. Então, como aqui são pagos altos impostos, então o governo de outras regiões, como exemplo do Nordeste, oferece isenções de impostos para atrair essas empresas para se instalarem aqui no Nordeste. A mão de obra mais barata, então aqui nós vamos ter uma mão de obra mais barata, tá certo? Do que na região sudeste, então a mão de obra lá se torna mais caro, ok? E a busca por novos mercados consumidores, então aqui o Nordeste é um grande mercado consumidor, tem uma grande quantidade de pessoas, de consumidores, que boa parte desses produtos que são produzidos aqui no próprio Nordeste não precisa ser levado para mais longe, aqui no próprio Nordeste eles vão ser consumidos, tá certo? Então, além de outros problemas que nós temos também nessas grandes cidades, então nessas grandes cidades nós vamos ter grandes congestionamentos, tá certo? Vamos ter grandes congestionamentos, isso também dificulta o transporte das mercadorias nessa região, nessas rodovias, como nós vimos na Fernão Dias, na Via Dutra, certo? Já aqui não, no Nordeste nós podemos observar aí que as rodovias são livres,
tá certo? Então os veículos circulam com tranquilidade, sem ocorrer esse problema de congestionamento, sem ocorrer o atraso aí nas entregas dos produtos, tá certo? Outra coisa também lá com relação ao espaço físico, como essas cidades já estão todas interligadas umas com as outras já nesse processo de conurbação, então o pouco espaço que tem lá, os poucos espaços físicos, os terrenos, tal, os galpões são muito caros, já que no Nordeste, como tem espaço suficiente, então, como eu disse a vocês, muitos governadores aqui do Nordeste oferecem isenções de impostos para essas empresas, doação de terrenos, então isso faz com que sejam atrativos e muitas das empresas estão vindo aqui para o Nordeste. Podemos citar que alguns anos atrás tínhamos apenas uma montadora de veículo da Ford em Camaçari, hoje nós já temos outra, já temos uma segunda, né? Aqui na cidade, aqui no nosso estado vizinho de Pernambuco, na cidade de Goiânia, tá certo? Temos aqui uma montadora da Jeep. Então, justamente são empresas que estão deixando esse eixo aí sudeste e sul e vindo aqui principalmente para a região nordeste. Mas ainda disparadamente a região sudeste é a mais industrializada do Brasil, ok? Então, condições socioeconômicas. Então, apesar de ser a região brasileira de maior concentração econômica, o Sudeste apresenta desigualdades socioeconômicas decorrentes da sua má distribuição de renda. Então, nós vamos ver que essa má distribuição de renda ela acontece nas 5 regiões brasileiras, né, segundo a regionalização oficial do IBGE. Então, isso aí infelizmente, é uma característica aí do nosso país. Então, as periferias das metrópoles atingem núcleos de extrema pobreza. Então, vamos ter áreas aí, tá certo? Comunidades onde justamente são comunidades que vivem na extrema pobreza, sem diversos acesso a diversos tipos de saúde básicos, como saúde, educação, saneamento básico, habitação, segurança, transporte. Então, são comunidades, tá certo, que justamente são bastante carentes aí, mesmo estando localizadas, morando na região mais rica, mais industrializada do Brasil, mas também eles enfrentam esses problemas da questão da falta de acesso aos serviços básicos aí necessários para a sobrevivência da vida humana com dignidade, certo? Então, além de concentrar as maiores periferias urbanas no Brasil, o Sudeste reúne o maior número de pessoas sem moradias. Então, lá é uma região que tudo é grande. Então, é grande em tamanho, certo? Em quantidade de indústrias, em população, e também aí nós vamos ter, também é o maior na questão do número de pessoas sem moradias. Pessoas que vivem nas ruas e que resistam a altos índices de violência urbana. Então, são cidades que, com todas as suas características aí econômicas, tá certo? Mas vai apresentar também esse quadro social, onde vai ter também uma população, parte da população onde tem uma qualidade de vida boa, mas em compensação também vai ter uma grande quantidade de pessoas que moram nas ruas e, além disso, registrando também altos índices de violência urbana, ok? Então, nós vamos aqui estar finalizando aí essa parte, justamente falando da organização do espaço da população da região Sudeste. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Um cheiro no coração, fiquem na santa paz de Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Tchau!